disfunções Exatamente. sexuais. Exatamente. O que é isso, Leonara? O que é uma disfunção sexual e quais as principais? Bora começar por aí? Quando a gente está falando, de disfunção, é aquilo que não está, meu corpo não está funcionando como deveria, adequadamente, né? Seja uma parte psicogênica ou fisiológica. Por algum motivo, ele não está funcionando. Sim. Então, as disfunções, elas só podem, porque tem gente que fala assim, os jovens, eu recebo muitos jovens, que é a geração que está tomando mais Tadalafila, por incrível que pareça, são eles que se automedicam. Então, quando eles veem que Tadalafila não está resolvendo, aí eles procuram ajuda. Leonara, já tem uns que são mais ansiosos, não deu certo ali, ele teve uma falha eretiva. Curioso, desculpa também, porque é muito curioso, se estou Tadalafila, eu não estou Viagra. Sim, exatamente. Porque está mais em alta? Não, é porque eles tomam qualquer um, eles chamam de azulzinho. Leonardo, eu tomei o azulzinho. Por quê? Porque é um vasodilatador. Vasodilatador, não tem efeitos. O que vai acontecer? Ele vai encher o pênis de sangue e o pênis vai ficar ereto. Porém, se ele tiver uma ansiedade muito grande ou alguns problemas relacionais, às vezes, com a parceira, ou medo de falhar, aquilo vai se repetir. Eu gosto, voltando para o que caracteriza uma disfunção, sim, é ter recorrência. Porque uma falha eretiva, ok. Uma falha pontual. Pontual, ok. Agora, se repete ali com 6 meses, aí você já tem uma disfunção sexual. Leonardo, duas questões. A gente está, então... Primeiro, é interessante esse dado. Jovens. Sim. Porque quando a gente fala em vasodilatador, há alguns anos atrás a gente pensava nos homens um pouco mais velhos. Sim. Com talvez algum déficit hormonal e que precisavam desse aditivo. Vamos chamar assim, com esse termo engraçado. Você está falando da juventude. Duas questões, então, eu quero colocar. Jovens e as disfunções sexuais são fundamentalmente um problema dos homens? Não. Não? Isso, não. Ou é indiscriminado? Não, é indiscriminado. Mas assim, por incrível que pareça, quando eu comecei a atender, eu falei, não, eu vou trabalhar mais com mulheres. Aí até a doutora Aline falou assim, opa, eu quero saber por que mais jovens, viu? Por quê? Aí eu falei, eu acho que é mais fácil. Mas as mulheres, o que acontece? Elas não priorizam a sexualidade como o homem. Se o homem tiver uma falha eretiva, pronto. Ele fica ali desesperado e já vai buscar um urologista para ver que eles preferem que seja a partir que vai tomar um remedinho e vai resolver, né? Então, eles estão afetados na vida dele como um todo. Mas, por isso que não se chama mais impotência sexual. Não se usa mais essa palavra. Esse termo não se usa mais. Está defasado. Por quê? Porque acabava generalizando. Se o homem ele já se sente péssimo, porque o pênis dele não funciona, então ele acabava generalizando das outras áreas da vida dele. Sim. Tinha empresários que não estavam satisfeitos, acabava afetando ali, né? Autoestima de um modo geral. Embaixo, sabe? E acabava achando que ele era... Na verdade, era um sentimento de desvalia total. Sim, então, de se achar menos homem. Menos homem. Então, a virilidade dele tem que estar em primeiro lugar. Por isso que eles procuram mais terapia. Sim. E aí, eu recebo muitos pacientes de muitos... Tem urologista que manda para mim, eu não sei quem é, eu procuro entrar em contato, porque eu gosto de trabalhar, saber qual é a visão dele em relação àquele caso clínico, àquele paciente. E eu sou muito bem recebida, graças a Deus, né? Eu tenho... a gente tem urologista que a gente conversa pelo WhatsApp, troca informações éticas, né, com sigilo, claro. Sim. Mas a gente nunca conversou pessoalmente. E eles encaminham pacientes já que descartou ali a parte fisiológica, não tem nada, olha,
tá aqui, vai para a Leonara trabalhar a parte emocional. O médico vai fazer uma investigação endocrinológica, eu imagino. Também. Né? E hoje Sim. tem vários. Aí vai ver a testosterona, como é que tá. Sim. Vai ver outras funcionalidades que às vezes a pessoa é hipertensa, toma uma medicação, que às vezes a medicação também. Ou depressão, aí ele vai fazer todo esse apanhado. Você está tomando alguma medicação que pode estar interferindo ali. Entendi. Quando ele vê que não tem nada que possa... E ainda que, tá? É bom frisar isso, ainda que a pessoa esteja tomando algum medicamento, é importante ele continuar. E na terapia sexual a gente vai trabalhar sobre isso. Por quê? A maioria dos casos, mesmo ele tomando a medicação, ele consegue recuperar ali, né, a vitalidade sexual dele. Porque tudo, onde está o nosso prazer? É no cérebro. Então, se eu não... na área de prazer, de todo prazer, de comer, de fazer sexo, de tudo, então, se eu não estou bem, o meu corpo não vai ficar bem. Né? Então, quando eu começo a trabalhar isso com ele, e às vezes eles não querem continuar com a medicação, eu falo, não. Como é que uma pessoa depressiva ela vai ter libido? Não vai. Entendi. Ô, Leonara, esse homem, esse jovem, vamos lá, vou descartar as questões fisiológicas e vai se abrir agora uma investigação dos aspectos psicológicos, emocionais, subjetivos. A pergunta que eu quero fazer é sobre a tua experiência de psicoterapeuta, né? Quais são as questões psicológicas mais comuns relacionadas com as disfunções eréteis sexuais? É o que? Ansiedade, auto-boicote, culpa, é medo, é autoconfiança? O que é no nível psicológico que está atrapalhando esses homens? Existem várias coisas, mas uma que atrapalha é a ansiedade de desempenho. A maioria dos homens... Ansiedade de desempenho, gostei do conceito. Que é isso, ele fica preocupado com o desempenho. Eu até brinco com eles. Mas tem uma cobrança cultural né, forte em cima da gente. Exato, Paulo. Eu falo, eu tenho pena, porque desde criança vocês são cobrados a ser viril, a ter que dar conta de tudo. Não é só a parte sexual. Sim, né? Então, isso tem que mudar. Eu falo para os meus jovens, que eu recebo pacientes direto de 20, 21 anos, 18, 17... Então, com problema de disfunção erétil, e eles falam, Leonara, eu nem aproveitei a minha adolescência, um menino de 17 anos. Eu falei, oi, você está entrando na adolescência, você tem muito que viver 17 ainda. anos, ele já foi para você? Já, e aí com fixação de que tem que dar conta, tem que namorar e pegar várias, né? Porque você já viu uma roda de homens, cada um que conta uma vantagem. Então, quantas pegou? Quantas pegou, quantas relações teve. E aí, o outro escuta e fala assim, eu não sou assim. Né? Então, é uma fase que é bem vulnerável. Isso nos jovens, você imagina, né? nos mais novos. E aí, ele vai ficando cada vez mais inseguro.